O que você está vendo agora parece impossível de existir em um único lugar. Dunas que parecem desertos, falésias que mergulham no oceano, águas tão transparentes que parecem ter sido tiradas de uma ilha distante. Florestas, montanhas, lagoas, salinas e praias que se estendem por quilômetros. Mas existe algo ainda mais impressionante. Tudo isso está no mesmo estado. E é justamente por Natal que essa jornada começa. À primeira vista, ela parece ser apenas mais uma capital brasileira voltada para o mar. Mas basta observar um pouco melhor para perceber que Natal tem uma relação diferente com a natureza. Aqui, a cidade praticamente se mistura com a paisagem. O azul do oceano encontra enormes faixas de areia. O vento movimenta as dunas, e entre uma área urbana e outra, surgem pedaços de natureza que parecem ter sido preservados para lembrar que, antes de existir uma capital, já existia um litoral extraordinário. E talvez seja isso que mais impressiona em Natal. Você não precisa viajar horas para encontrar uma paisagem capaz de parar alguém diante dela. A própria cidade já entrega esse contraste. De um lado, uma capital movimentada, com prédios, avenidas e uma vida urbana intensa. Do outro, um litoral onde a areia, o mar e a vegetação continuam sendo os grandes protagonistas. E no meio dessa paisagem está uma das imagens que praticamente se tornou sinônimo do Rio Grande do Norte: o Morro do Careca. Uma enorme duna que parece surgir diretamente da areia e terminar diante do oceano, formando uma das paisagens mais reconhecíveis de todo o Nordeste. Com cerca de 100 metros de altura, ele não é apenas bonito. É uma daquelas formações que fazem você entender imediatamente por que determinado lugar se tornou um cartão postal. E existe algo curioso nessa paisagem. O Morro do Careca já foi muito mais do que aquilo que vemos hoje. Durante décadas, pessoas subiam a duna, desciam pela areia e aproveitavam o local de perto. Mas a visitação acabou sendo proibida para preservar a vegetação e evitar que a própria movimentação das pessoas acelerasse a degradação do morro. Hoje, ele permanece ali, intacto à distância, como uma espécie de monumento natural. E talvez seja justamente isso que torne sua presença tão marcante. Você não precisa estar em cima dele, basta olhar. Mas Natal também mostra que as surpresas do Rio Grande do Norte não estão apenas no mar. Poucos quilômetros ao sul da capital, em Pirangi, existe uma árvore que parece ter ignorado completamente as regras que esperamos de uma árvore. O maior cajueiro do mundo. E o nome não é exagero. Em vez de crescer principalmente para cima, seus galhos se espalham para os lados. Quando alguns deles chegam ao chão, criam novas raízes e continuam crescendo, formando novos troncos. O resultado é tão impressionante que uma única árvore ocupa uma área de aproximadamente 9.000 metros quadrados, praticamente o tamanho de um quarteirão inteiro. O cajueiro foi reconhecido pelo Guinness Book como o maior do mundo em 1994. De longe, ele pode até parecer uma pequena floresta, mas não é. É uma única árvore. Uma árvore que encontrou uma maneira completamente diferente de crescer. E talvez esse seja um detalhe perfeito para entender o Rio Grande do Norte. Porque a natureza daqui parece gostar de exagerar. As dunas são enormes. As praias parecem não terminar. As falésias avançam sobre o oceano. E até um simples cajueiro resolveu ocupar praticamente um quarteirão. Mas existe uma característica ainda mais interessante em Natal. A cidade não depende de uma única paisagem para impressionar. A beleza está justamente na transição. Você pode estar cercado pela estrutura de uma capital e pouco depois encontrar areia, vegetação e oceano. Pode olhar para uma paisagem dominada por dunas e poucos quilômetros depois encontrar uma árvore que se transformou em uma atração mundial. É como se o estado estivesse avisando, logo no começo da nossa viagem, que aqui as coisas não são exatamente como parecem.
E isso fica ainda mais evidente quando deixamos Natal para trás. Porque se a capital já consegue reunir tanta diversidade em um mesmo cenário, o que acontece quando seguimos pela costa? É aí que o Rio Grande do Norte começa a revelar algumas das paisagens mais inesperadas de toda essa viagem. E nosso próximo destino é um lugar onde o vento, a areia e o mar parecem ter decidido redesenhar completamente o litoral. Estamos chegando a Genipabu. Aqui, as dunas parecem não ter fim. Moldadas constantemente pelo vento, elas formam enormes ondas de areia que se movimentam lentamente ao longo do tempo, criando uma paisagem que parece muito mais distante do litoral do que realmente está. E talvez seja justamente esse contraste que torne Genipabu tão especial. Porque de um lado, existe o oceano. Do outro, um verdadeiro mar de areia. Entre eles, surgem lagoas, áreas de vegetação e pequenas comunidades que aprenderam a conviver com uma paisagem que nunca é exatamente igual. É um lugar onde o vento é praticamente um escultor. Ele muda os contornos das dunas, apaga marcas e cria novas formas, fazendo com que uma mesma paisagem possa parecer diferente, dependendo do momento em que você a observa. E foi justamente essa imensidão de areia que transformou Genipabu em um dos cenários mais conhecidos do Rio Grande do Norte. As dunas são tão marcantes que acabaram se tornando parte da identidade turística do estado. E os famosos passeios de buggy ajudaram a levar essas paisagens para o imaginário de quem visita o Nordeste. Mas talvez a melhor maneira de entender Genipabu seja esquecer por alguns instantes que estamos perto de uma capital. Porque olhando ao redor, é fácil ter a sensação de que a cidade ficou muito mais distante do que realmente está. Aqui, o horizonte pertence à areia. E enquanto as dunas continuam sendo redesenhadas pelo vento, fica uma pergunta. Se o Rio Grande do Norte já consegue criar um cenário como esse tão perto de Natal, o que será que encontraremos quando continuarmos seguindo para o norte? Depois das dunas de Genipabu, a paisagem muda novamente. A areia continua presente, mas agora o azul começa a dominar o horizonte. Estamos em Rio do Fogo, um pequeno município do litoral norte potiguar que ainda passa despercebido por muita gente. E talvez seja justamente essa tranquilidade que torne a região tão especial. O nome curioso da cidade também guarda uma história. Segundo relatos locais, antigos moradores observavam durante a noite fenômenos luminosos sobre as águas e a vegetação da região. O que parecia ser fogo deu origem ao nome que permanece até hoje. Mas é durante o dia que Rio do Fogo revela sua verdadeira riqueza. A costa ganha praias cercadas por coqueiros, áreas de vegetação e um mar que, em determinados trechos, assume tons tão claros que a linha entre água e areia praticamente desaparece. E então, surge uma das grandes surpresas desse trecho do litoral potiguar. A alguns quilômetros da costa estão os parrachos de Rio do Fogo, formações de recifes que, durante a maré baixa, deixam piscinas naturais rasas e transparentes expostas em meio ao oceano. De cima, a água ganha diferentes tons de azul. Dentro dela, os recifes aparecem com nitidez e pequenos peixes circulam entre as formações de coral. É uma paisagem curiosa, porque não existe uma separação clara entre praia e oceano. O fundo do mar se aproxima da superfície e transforma aquele trecho em uma espécie de aquário natural. E existe uma razão para a aparência tão diferente dessas águas. Os parrachos são formados por estruturas de recifes que funcionam como uma barreira natural. Quando a maré baixa, a água fica represada entre essas formações, criando as piscinas naturais que fizeram o lugar ganhar fama entre os visitantes. Mas Rio do Fogo não se resume ao que está dentro do mar. Na região de Punaú, outro cenário aparece. O encontro entre um rio de águas escuras, dunas, coqueiros e o oceano. É uma combinação difícil de encontrar em uma única paisagem.
água doce, seguindo seu caminho até encontrar a água salgada, enquanto a areia forma pequenas dunas ao redor. O resultado é quase uma síntese do litoral potiguar. Mar, rio, areia e vegetação convivendo lado a lado. E talvez essa seja a maior qualidade de Rio do Fogo. Não existe uma única paisagem responsável por impressionar. O encanto está justamente na mudança. O azul profundo do oceano dá lugar à transparência das piscinas naturais. As praias encontram os coqueiros. As dunas aparecem ao lado de rios. E uma pequena comunidade de pescadores se desenvolveu cercada por toda essa diversidade. Rio do Fogo ainda conserva uma atmosfera muito mais tranquila do que os grandes destinos turísticos do estado. A cidade tem cerca de 10.000 habitantes e fica a pouco mais de 70 quilômetros de Natal. Mas a sensação é de estar muito mais distante da capital. Talvez seja por isso que esse lugar funcione tão bem dentro de uma viagem pelo Rio Grande do Norte. Porque depois de mostrar a força das dunas, o estado apresenta outra de suas faces. Um litoral onde o mar esconde piscinas naturais, onde rios encontram o oceano e onde pequenas comunidades continuam vivendo em meio a uma natureza que ainda dita o ritmo da região. Touros ocupa uma posição especial no litoral do Rio Grande do Norte. É um município marcado pela presença do mar, por paisagens naturais extensas e por uma identidade construída ao longo de gerações em contato direto com a costa. Mas sua importância vai além da beleza que aparece nas imagens. A história de Touros está profundamente ligada à formação do território potiguar. A região participou de diferentes momentos da ocupação do estado e preserva até hoje características que ajudam a compreender como comunidades do litoral se desenvolveram em torno do oceano. Essa relação continua presente na vida cotidiana. A pesca, o turismo e outras atividades ligadas ao ambiente costeiro fazem parte da realidade local, criando uma conexão que não depende apenas da visita de quem chega de fora. Para quem observa a paisagem, uma das características que mais chamam a atenção é a variedade. O litoral reúne diferentes formas de relevo, vegetação e tonalidades do mar, criando uma sequência visual que muda conforme o trecho percorrido. Não é necessário encontrar grandes construções ou intervenções para perceber a dimensão desse cenário. Touros também ajuda a mostrar uma característica interessante do Rio Grande do Norte: a capacidade de concentrar diferentes experiências em um território relativamente pequeno. Enquanto algumas regiões ganharam fama nacional e internacional, outras mantiveram uma relação mais discreta com o turismo, preservando um ritmo próprio. Essa combinação entre natureza e cotidiano dá ao município uma personalidade particular. O visitante não encontra apenas um cenário preparado para ser fotografado, mas uma comunidade que continua vivendo de acordo com as características do lugar. E talvez seja justamente isso que torne Touros tão relevante dentro de uma viagem pelo estado. A paisagem chama a atenção, mas existe algo além dela: a história, trabalho, cultura e uma relação antiga com o mar que permanece fazendo parte da identidade da região. Ao percorrer o litoral potiguar, destinos como Touros mostram que a beleza do estado não está concentrada em um único ponto. Ela aparece de maneiras diferentes ao longo da costa, algumas mais conhecidas, outras ainda descobertas aos poucos. Touros representa esse equilíbrio entre o que o turismo encontrou e aquilo que já estava ali muito antes dele. Um pedaço do Rio Grande do Norte, onde o mar continua sendo cenário, fonte de vida e parte essencial da identidade de quem vive nesse território. São Miguel do Gostoso é um daqueles lugares que conseguiram ganhar espaço no turismo sem abandonar completamente a simplicidade que sempre fez parte da região. O município combina uma paisagem costeira marcante com uma atmosfera tranquila
e uma identidade construída ao longo do tempo pela relação entre a comunidade e o mar. Nos últimos anos, o destino passou a receber visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo. Ainda assim, existe uma sensação de liberdade que permanece presente. O turismo cresceu, mas o cotidiano local continua tendo um ritmo próprio, sem perder características que fazem parte da identidade do município. Os ventos também desempenham um papel importante nessa história. Eles ajudaram a transformar a região em uma referência para atividades ligadas ao mar, atraindo praticantes e admiradores desse tipo de esporte. E se você gosta de conhecer lugares assim, inscreva-se no Mundo Revelado e continue acompanhando essa viagem pelo Brasil. São Miguel do Gostoso mostra que um destino não precisa de grandes estruturas para conquistar espaço. Às vezes, são justamente a natureza, a tranquilidade e a personalidade de uma região que fazem alguém querer voltar. No alto da região serrana do Rio Grande do Norte, Monte das Gameleiras apresenta uma paisagem completamente diferente daquela que costuma representar o estado. Em vez da extensa faixa litorânea, surgem áreas de relevo mais elevado, temperaturas agradáveis e uma vegetação que muda a aparência do território. O município faz parte de uma região onde o clima e a altitude criam condições particulares. As áreas verdes, as formações rochosas e o relevo acidentado dão à paisagem uma identidade própria, tornando o cenário bastante diferente de outras partes do Rio Grande do Norte. Essa mudança também revela a diversidade natural do estado. Em poucas horas de deslocamento, é possível deixar para trás as características do litoral e encontrar um ambiente com outra atmosfera, mostrando que o Rio Grande do Norte não se resume às praias que o tornaram conhecido. Monte das Gameleiras também mantém uma relação próxima com a vida rural. A produção agrícola, as pequenas propriedades e o cotidiano das comunidades ajudam a preservar um ritmo mais tranquilo, distante da movimentação encontrada nos grandes centros turísticos. O turismo encontrou nessa região uma oportunidade de apresentar um lado menos conhecido do estado. Quem chega procura principalmente contato com a natureza, temperaturas mais amenas e uma experiência diferente daquela encontrada na costa. É justamente essa mudança de cenário que torna Monte das Gameleiras tão interessante dentro desta viagem. O município mostra que a diversidade potiguar vai muito além do litoral e que existem paisagens capazes de surpreender justamente por serem diferentes da imagem que normalmente temos do estado. Entre serras, áreas verdes e comunidades que preservam seus costumes, Monte das Gameleiras apresenta um Rio Grande do Norte mais interiorano, onde a natureza e o cotidiano seguem um ritmo próprio. No extremo sul do Rio Grande do Norte, Baía Formosa apresenta uma das paisagens mais particulares do estado. O município reúne uma extensa área de natureza preservada e uma relação muito forte com o mar, criando um cenário que se diferencia bastante de outras regiões do litoral potiguar. O nome não é por acaso. A própria configuração da costa ajuda a explicar a identidade do município, marcada por uma grande enseada e por áreas de vegetação que acompanham o litoral. Em determinados trechos, a presença da Mata Atlântica chama a atenção e cria um contraste interessante com o ambiente costeiro. Essa vegetação tem um valor ainda maior, porque representa uma das áreas remanescentes desse bioma no estado. Entre árvores, dunas e diferentes formações naturais, existe um ecossistema que abriga espécies importantes e ajuda a preservar características que foram sendo reduzidas em outras partes da região. Baía Formosa também possui uma identidade profundamente ligada à pesca. A atividade faz parte da história do município
e continua presente no cotidiano de muitas famílias, mantendo uma relação direta entre a comunidade e os recursos oferecidos pelo mar. Ao mesmo tempo, o turismo encontrou espaço para crescer. A natureza preservada, o litoral e a atmosfera mais tranquila passaram a atrair visitantes interessados em conhecer um lado menos urbanizado do Rio Grande do Norte. O resultado é um município onde diferentes elementos convivem no mesmo território. De um lado, a natureza mantém áreas que parecem intocadas. Do outro, uma comunidade que construiu sua vida em torno do mar. E, mais recentemente, passou a receber pessoas interessadas em conhecer essa paisagem. Baía Formosa mostra que a riqueza do Rio Grande do Norte não está apenas nas praias mais famosas. Existem lugares onde floresta, oceano, história e vida comunitária se encontram de uma maneira muito particular. E é justamente essa combinação que faz do município uma das paisagens mais interessantes do litoral potiguar. Guamaré apresenta um Rio Grande do Norte diferente daquele que costuma aparecer nos cartões postais. Localizado em uma região marcada pela presença do mar e por extensas áreas de paisagem costeira, o município construiu sua identidade a partir da convivência entre atividades tradicionais e uma economia que ganhou novas dimensões ao longo das últimas décadas. A história local está diretamente ligada ao ambiente em que o município surgiu. A pesca e outras atividades relacionadas ao litoral fizeram parte da vida das comunidades por gerações, mantendo uma ligação muito forte entre os moradores e os recursos naturais da região. Mas Guamaré também passou por uma grande transformação econômica. A exploração de petróleo e gás trouxe investimentos, empregos e novas estruturas, modificando a importância do município dentro do cenário econômico potiguar. A atividade passou a ocupar um espaço significativo na economia local e ajudou a mudar a dinâmica de uma região que durante muito tempo esteve mais associada às atividades tradicionais. Essa combinação criou um contraste interessante. De um lado, permanecem comunidades com costumes ligados ao mar e à vida costeira. Do outro, existe uma estrutura econômica associada à indústria energética, mostrando como diferentes momentos da história podem coexistir no mesmo território. A paisagem também acompanha essa diversidade. Áreas de vegetação, zonas de mangue, dunas e ambientes costeiros formam um mosaico natural que ajuda a explicar as características da região. São espaços importantes, não apenas pela beleza, mas também pelo papel que desempenham no equilíbrio ambiental. Guamaré, portanto, não é apenas mais um município no mapa do Rio Grande do Norte. É um exemplo de como a relação entre natureza, população e economia pode transformar completamente a trajetória de uma comunidade. Ao conhecer esse lugar, fica evidente que o estado possui muito mais histórias do que aquelas contadas pelas suas praias mais famosas. Guamaré revela justamente esse outro lado, um território onde tradição, natureza e desenvolvimento econômico se encontram e ajudam a contar uma parte importante da história potiguar. Nosso próximo destino é Galinhos, uma cidade que parece ter escolhido um caminho diferente do turismo convencional. Em uma região cercada por paisagens costeiras e marcada por uma geografia bastante particular, o município preservou uma atmosfera tranquila que se tornou parte essencial da sua identidade. O acesso e a própria configuração do território contribuíram para que o crescimento acontecesse de maneira mais lenta. Em vez de grandes estruturas ocupando a paisagem, o que se encontra é uma comunidade pequena, acostumada a viver em contato direto com o ambiente ao redor. A pesca continua tendo importância para muitas famílias e ajuda a manter viva uma relação que existe muito antes do turismo. O visitante chega, conhece a região e vai embora. Mas para quem vive em Galinhos, o mar continua fazendo parte da rotina e da própria história do município. Nos últimos anos,
esse cenário passou a despertar a atenção de viajantes em busca de experiências diferentes. Galinhos ganhou espaço justamente por oferecer algo que se tornou cada vez mais raro em destinos turísticos. Uma sensação de isolamento, simplicidade e contato próximo com a natureza. O desenvolvimento do turismo trouxe novas oportunidades para a economia local. Pequenos estabelecimentos, serviços e atividades voltadas aos visitantes passaram a complementar as fontes tradicionais de renda, criando uma relação importante entre a preservação da paisagem e o futuro da comunidade. Mas talvez a maior característica de Galinhos esteja na forma como o município consegue manter sua personalidade, mesmo recebendo visitantes. A paisagem continua sendo parte do cotidiano, e não apenas um cenário criado para quem chega de fora. Essa relação também exige equilíbrio. Quanto maior o interesse turístico, maior a necessidade de preservar os ambientes naturais e evitar que o crescimento transforme justamente aquilo que tornou o lugar especial. Galinhos mostra, portanto, que um destino pode conquistar fama sem precisar abandonar suas raízes. Sua força está menos em grandes atrações e mais na experiência de conhecer uma comunidade que continua vivendo em sintonia com o território. Dentro do Rio Grande do Norte, é mais um exemplo de como a diversidade do estado aparece não apenas nas paisagens, mas também nas diferentes formas de viver, trabalhar e se relacionar com o litoral. Depois de percorrer tantas paisagens do Rio Grande do Norte, fica difícil não fazer uma comparação com outro estado que também impressiona pela força de seu litoral, o Ceará. Os dois compartilham uma característica que chama a atenção logo de início: uma enorme diversidade de paisagens, com praias, dunas, falésias, ventos fortes e cenários que parecem mudar completamente de uma região para outra. Mas cada um possui sua própria personalidade. O Ceará tem uma identidade muito marcante, com paisagens grandiosas e destinos que se tornaram conhecidos no Brasil e no mundo. Já o Rio Grande do Norte possui uma beleza que muitas vezes parece mais delicada e inesperada, alternando grandes cenários naturais com regiões tranquilas, comunidades tradicionais e lugares que ainda preservam uma atmosfera muito particular. São dois estados que mostram como o litoral nordestino está longe de ser uma paisagem única. E se você ainda não assistiu ao nosso episódio sobre o Ceará, vale muito a pena conferir. Colocamos uma série de paisagens incríveis daquele estado e mostramos justamente essa diversidade que faz dele um dos lugares mais impressionantes do Brasil. O episódio está aparecendo aqui no card. Agora, voltando ao Rio Grande do Norte, talvez uma coisa fique clara depois de tudo o que vimos. Este é um estado que parece ter sido feito para surpreender. Existe uma beleza difícil de explicar apenas com palavras. Ela está no azul intenso do oceano, nas dunas que se espalham pelo horizonte, na vegetação, nas falésias, nos rios, nas lagoas e em tantas outras formas que a natureza encontrou para transformar esse pedaço do Brasil em um território extraordinário. Mas a beleza potiguar não está somente naquilo que os olhos conseguem alcançar. Ela também está nas comunidades, nas tradições que atravessaram gerações, na cultura, na culinária e na maneira como cada região encontrou seu próprio jeito de viver. É isso que torna uma viagem por esse estado tão especial. A paisagem muda, o ambiente se transforma, e ainda assim permanece aquela sensação de estar diante de algo genuinamente brasileiro. O Rio Grande do Norte consegue reunir contrastes impressionantes. Tem um litoral exuberante, mas também possui regiões de serra, áreas de vegetação, ambientes de interior e paisagens completamente diferentes entre si. Em um mesmo estado, encontramos lugares que parecem pertencer a mundos distintos. E talvez seja justamente essa diversidade que faça dele um dos destinos mais fascinantes do país. Há lugares que impressionam pela grandiosidade, outros conquistam pela tranquilidade. Alguns ficam marcados pela história,
enquanto outros chamam atenção simplesmente pela natureza. Aqui, todas essas características encontram espaço. E quando pensamos no Brasil, um país tão grande e cheio de destinos conhecidos, é curioso perceber como algumas das paisagens mais extraordinárias ainda conseguem surpreender até mesmo quem já conhece boa parte do território nacional. O Rio Grande do Norte é assim. Um estado de cores fortes, horizontes abertos e paisagens que parecem mudar a cada quilômetro. Um lugar onde o vento, o mar e a terra ajudam a construir cenários que poderiam facilmente estar entre os lugares mais bonitos do Brasil. Mas existe algo ainda mais importante. Tudo isso não pertence apenas ao turismo. Essas paisagens fazem parte da vida de pessoas que trabalham, constroem suas famílias, preservam suas tradições e passam suas histórias de uma geração para outra. Por isso, conhecer o Rio Grande do Norte é também conhecer um pouco mais do próprio Brasil. E agora eu quero saber de você. Você já conheceu alguma cidade do Rio Grande do Norte? Ou existe algum lugar do estado que está na sua lista de destinos que gostaria de conhecer? Conta aqui nos comentários. Pode ser uma cidade famosa, ou até mesmo aquele lugar que pouca gente conhece. Quero saber quais paisagens desse estado já fazem parte da sua história e quais ainda estão esperando pela sua primeira visita. E se você chegou até aqui, deixe sua curtida para apoiar o episódio. E se ainda não faz parte do Mundo Revelado, inscreva-se no canal. Porque o Brasil é grande demais para ser conhecido apenas pelos destinos de sempre. Ainda existem cidades, paisagens, histórias e culturas esperando para serem reveladas. E enquanto houver lugares para descobrir, haverá uma nova viagem para fazer. O Rio Grande do Norte fica para trás nesta jornada, mas suas paisagens deixam uma certeza. O Brasil é muito mais bonito, diverso e extraordinário do que muitas vezes imaginamos.